Leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Capítulo 3. O alicerce do avivamento. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Isto está em Salmos 68, versos 5 e 6. Voltando a atenção para a família. Este texto revela o firme propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família. Na sua infinita misericórdia, Ele está disposto a compensar perdas e injustiças sofridas. A família foi projetada para ser um ambiente apropriado, o ventre emocional que gera filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. Está mais que provado que as pessoas que nascem fora da proteção e do amor de um ambiente familiar tornam-se essencialmente inseguras. Essa insegurança, contraída pela insuficiência familiar, manifesta-se nas mais variadas formas de autorrejeição e rebelião. Aqui se expõe a raiz dos problemas mais profundos de qualquer indivíduo. Os níveis mais intensos de batalha espiritual não acontecem lá fora no mundo, onde os demônios estão fazendo a festa. O principal campo de batalha espiritual é interno, e a mais ardilosa estratégia de ataque tem sempre uma conotação infiltrada. Ou seja, é na mente, é também na família e na igreja que vamos enfrentar as maiores investidas satânicas. O ponto de ataque, invariavelmente, parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. Aspas. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isto está escrito em Mateus 26, verso 31. O pilar mestre da família é a figura paterna, que provê um referencial divino para os filhos e a esposa. A ausência do referencial paterno impõe um jugo de orfandade e viuvez, que desestabiliza o ambiente familiar, provocando insegurança e desproteção. Por isso, o diabo é o pai da orfandade. Não devemos nos iludir. O ponto estratégico de ataque do inimigo é contra a figura paterna. É fácil perceber isso atentando para a cosmovisão religiosa. No caso do Brasil, temos um sistema religioso matriarcal, comandado majoritariamente por padroeiras, que sob um pretexto de intercessão bloqueiam o relacionamento com a paternidade divina. O que se evidencia é uma imensa mãe de Deus com um pequeno Jesus nos braços e um pai que nem aparece. Esta cosmovisão religiosa tem se encarnado na realidade familiar, naufragando os relacionamentos. Quase sempre problemas relacionados à esposa e aos filhos é apenas o efeito colateral de um pai que, por algum motivo, foi golpeado no desempenho do seu referencial para a família.
o que mais vemos são famílias com pais ausentes devido ao adultério e ao alcoolismo. Uma supermãe que assume tudo, que, impulsionada pela insegurança, torna-se o sargento da casa. E os filhos sentindo os efeitos colaterais dessa inversão de papéis. Por incrível que pareça, em todas as culturas do mundo, a mais expressiva revelação de Satanás é como mãe. Isso é emocionalmente estratégico. Satanás é expert em transfigurar-se em anjo de luz, como relata em 2 Coríntios 11, verso 14. São ataques frontais, porém sutis, contra a paternidade de Deus. Deus se apresenta neste Salmo 68, verso 5, como referencial de paternidade. Enquanto o diabo é o pai da orfandade, Deus é o pai dos órfãos, juiz das viúvas e o restaurador da família. Ele jamais abdicou dessa posição em relação ao ser humano. Mesmo que o homem tenha sido dominado pelo pecado, ainda assim ele nos adotou, resgatando nossa filiação. Jesus abriu mão do direito de ser o unigênito Filho de Deus, tornando-se o primogênito através de sua morte e ressurreição, incluindo-nos no seu reino e família. Foi um preço altíssimo. Tínhamos sido sequestrados pela morte, vítimas dos nossos próprios pecados. Separados de Deus, Jesus pagou o preço do nosso resgate e nos trouxe de volta, dando-nos o Espírito Santo que chama e clama Abba Pai. Não para sermos escravos da religiosidade, porém filhos legítimos que desfrutam de total liberdade e têm um acesso íntimo ao coração do Pai. Essa é a dinâmica da restauração familiar. A paternidade de Deus expulsa a companhia da solidão, solta as cadeias da rejeição e faz a personalidade prosperar. Porém, para Deus romper o jugo da orfandade, é necessário que rompamos o jugo da rebelião em nossas vidas. Enquanto não o fizermos, habitaremos num território emocional e espiritual totalmente árido e estéril. É necessário abrirmos mão da posição de vítima e sermos batizados pelo ministério da reconciliação. Em Malaquias 4, verso 6 diz: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." As maldições de uma terra estão diretamente relacionadas com a desestruturação do princípio familiar. Esse é o coração do campo de batalha. A raça humana tem sido vítima desse complô satânico contra a família. Pecados, conflitos e desajustes familiares têm a tendência de se perpetuarem, condicionando sucessivas gerações. Muitas vezes não é simples resolver tais situações e desarmar esses esquemas de maldição. Exigem não apenas a busca de um diagnóstico correto através de um mapeamento espiritual inteligente, como também o medicamento adequado e todo um processo de renovação, educação e transformação da mente. O líder espiritual e a família. Num curso de liderança que fiz no Havaí com
David Young narrou um fato muito oportuno. No malabarismo da vida, jogamos com muitas bolas. Várias delas são de borracha. Mesmo que as deixemos cair, podemos recuperá-las facilmente e retomar ao jogo. Entretanto, a família é a bola de vidro. Se deixarmos cair, ela quebra. Se perdermos essa bola, perdemos o jogo da vida. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Ministério, trabalho, amizades, finanças e até mesmo a saúde são bolas de borracha. Se perdermos estas coisas, podemos recuperá-las com certa facilidade. Se perdermos nossa família, porém, o trauma espiritual, principalmente para um líder continuar a ser um líder, é fatal. Nessas situações, não só muitos líderes têm ido para a sarjeta espiritual, como também igrejas têm sido traumatizadas e aprisionadas em terríveis legados de imoralidade, divisão e maldição. Esse é o caminho oposto do avivamento. O verdadeiro avivamento. Quem foi o homem que lançou os alicerces do avivamento que culminou em Pentecostes e que se perpetuou por mais de um século? Qual foi a sua mensagem? É fundamental compreendermos o que realmente produz um avivamento para podermos mantê-lo. Se abraçarmos apenas os sintomas do avivamento, poderemos perdê-lo tão facilmente quanto o recebemos. O avivamento, em primeiro lugar, começa no coração de pessoas totalmente rendidas ao Espírito Santo. Em segundo lugar, traz a renovação da igreja. Em terceiro lugar, traz o despertar dos não crentes. Em quarto lugar, traz a reforma da sociedade. Não queremos dizer que a terra será o céu, mas simplesmente que a luz prevalecerá contra as trevas e a justiça destronará a injustiça. Se há um genuíno avivamento em uma nação, a história dessa nação muda. Para explicarmos o que aconteceu em Pentecostes, precisamos voltar a João Batista, o apóstolo do avivamento, o homem que preparou o caminho do Senhor. Entre o Antigo e o Novo Testamento existe um espaço cronológico de 400 anos, que começou com o término do ministério de Malaquias e finalizou com o início do ministério de João Batista. Depois de todo esse silêncio profético, a voz de Deus retornou a Israel. Qual havia sido a última mensagem antes desse silêncio bíblico de 400 anos? Malaquias profetizou, aspas, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto está escrito em Malaquias 4, verso 6. E qual foi a primeira mensagem depois que esse silêncio foi quebrado? A mesma. Há uma continuidade. Malaquias e João Batista, apesar de terem vivido separados por uma longa distância cronológica, exerceram uma exata continuidade profética. Esta é a mensagem que liga o Antigo ao Novo Testamento, que une judeus e gentios e que conserta o mundo. Restauração e reconciliação familiar, o alicerce do avivamento. Esse foi o trilho profético de todo o ministério de João Batista. Em Lucas 1,
versos 16 e 17 diz: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. A principal raiz da rebelião que prende as pessoas em cadeias pecaminosas vem de conflitos não resolvidos entre pais e filhos. A reconciliação familiar destrona a rebelião, invoca a prudência e adestra a igreja. O ministério apostólico e profético de João Batista fez uma terraplanagem no mundo espiritual. Em Lucas 3, versos 4 a 6, diz: a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e a toda a carne verá a salvação de Deus. Poucos conseguiram perceber, mas o inferno estava sendo arrasado. O temor de Deus veio, e a nação estava debaixo de um batismo de arrependimento. Explosões atômicas de humilhação pública, confissões específicas de pecados e conversões em massa estavam rompendo o estado de confinação religiosa imposta por Satanás. Em Mateus 3, dos versos 5 e 6 diz: então iam ter com ele os de Jerusalém e de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma genuína humilhação através da confissão coletiva de pecados remove o cativeiro, destrói maldições, desaloja os espíritos territoriais e sara a terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto está em 2 Crônicas 7, do verso 14. Milhares de pais prodígios estavam voltando para os seus filhos e milhares de filhos prodígios estavam voltando para os seus pais. Havia muita confissão de pecados. O batismo de João era um batismo de confissão de pecados. O arrependimento público estava produzindo reconciliação familiar em grande escala. A mentalidade das pessoas estava se renovando e elas queriam mudar de atitude. Perguntavam responsavelmente o que fazer. João não foi um homem superficial, que alisava o pecado das pessoas e muito menos tolerava a religiosidade delas. Sua mensagem exigiu não só o arrependimento, mas os frutos deste arrependimento. Vidas convertidas e famílias saradas. Até o próprio Jesus se sujeitou profeticamente ao batismo de João, o avivamento do odre novo. Naquele momento, os céus se rasgam para um novo mover do Espírito Santo e para a voz do Pai. Em Lucas 3, verso 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Antes
de o diabo cair do céu, o Espírito Santo desceu através do ministério de João. Estruturas espirituais demoníacas estavam sendo fortemente confrontadas e o principado da nação estava perdendo a legalidade de agir. Os governos político e religioso sentiram os abalos desse mover do Espírito Santo e facearam o mesmo confronto. Arrependimento por identificação, confissão de pecados, atos de reconciliação e o testemunho profético resumem a mais ofensiva atitude de batalha espiritual que emudece toda argumentação e acusação demoníaca. Isso prepara o caminho e endireita as veredas do avivamento. Principados e potestades perdem totalmente a sua força de ação e são obrigados a se retirar. Os demônios não suportam a unção do quebrantamento e a unidade começam a trazer e são facilmente expulsos. Por isso o ministério de Jesus foi marcado com muita libertação e cura. Os espíritos malignos eram desalojados com uma autoridade que impressionava a classe religiosa. Jesus declarou que viu Satanás cair daquele céu naqueles dias, em Lucas 10:18. Havia perdido sua posição estratégica, através da qual controlava a mentalidade da nação. Certamente uma grande colheita estava prestes a acontecer. Não podemos deixar de evidenciar que quem realmente trabalhou para conquistar essa legalidade para o ministério de Jesus foi João. Ele limpou os céus e aplainou espiritualmente a terra. Principados satânicos nas regiões celestiais e os espíritos territoriais estavam desestruturados. Durante o ministério de João, vemos o povo se arrependendo, confessando, mudando de mentalidade, mudando de comportamento e reconciliando as famílias. Este é o caminho para vermos Satanás caindo do céu de uma cidade ou nação. No ministério de Jesus, vemos o efeito colateral disso: demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, milagres fluindo, multidões sendo salvas e ensinadas e verdadeiros discípulos sendo treinados. Jesus estava trilhando um caminho preparado por João. O caminho estava aberto. A igreja poderosa, realinhada com o propósito de Deus, começa a ser formada. João preparou o caminho para o avivamento em pessoa, Jesus. E Jesus, pela sua vida e morte de cruz, preparou o caminho e passou o bastão para o avivamento coletivo, o Espírito Santo. A igreja primitiva não se distraiu com o poder recebido, antes canalizou-o responsavelmente para discipular as nações. Cada qual pagou o seu preço. O verdadeiro pilar de um avivamento consistente é a reconciliação e a restauração familiar através do poder da cruz. Esse ponto pode fazer a diferença entre o mover de Deus e a transformação profunda de Deus, entre a visitação e a habitação de Deus na terra, entre o soprar de Deus e o avivamento que perdura. Quando chego a uma igreja ou a uma reunião qualquer, não me impressiono com pessoas tendo as mais diversas manifestações espirituais. Às vezes, algumas estão caindo no espírito
outras rindo, chorando, pulando, dançando, rugindo no espírito, outras adorando, profetizando ou falando em línguas, etc. Tudo isso é muito bom, até mesmo necessário, porque consola e edifica o corpo. A presença de Deus é emocionante e a manifestação de seus dons é útil e fortalecedora. Com todo respeito, digo que não me impressiono com essas pessoas, porque o que elas estão experimentando não quer dizer que a vida delas será mudada. Em muitos casos, isso pode significar apenas um toque encorajador e terapêutico de Deus para aqueles que estão com sua vida emocional ou espiritual estressada. Para muitos que se encontram numa fase depressiva, esse cafuné do Espírito Santo tem, obviamente, um grande significado, mas isso ainda é superficial. Quando chego a uma reunião, porém, e vejo pessoas movidas pelo Espírito Santo, confessando abertamente seus pecados, humilhando-se, reconhecendo suas culpas, revelando seus pecados secretos, expondo suas vergonhas, renunciando traumas, perdoando e liberando ofensores, restituindo o que lhe foi defraudado, reconciliando relacionamentos, posicionando-se moralmente, então posso perceber o temor de Deus. Esse é o cheiro do fogo do avivamento, um ambiente de verdadeira libertação e conquista espiritual.